Gente, hoje a gente vai ver os movimentos emancipacionistas de inspiração iluminista. Mas como a gente não estava junto na primeira série do ensino médio, a gente vai fazer antes uma recapitulação para vocês entenderem por que esses movimentos queriam se emancipar, queriam se separar da coroa portuguesa. A primeira coisa que a gente tem que saber é que a coroa portuguesa era uma metrópole, ou seja, ela era uma potência colonial que ocupou esse território, né, que a gente chama hoje de Brasil, que é um território alheio, que não era dela, pertencia a centenas de nações indígenas, e ocupou esse território como militar e economicamente. E o objetivo era empreender e gerar riquezas. Não é? Portugal não veio aqui para passar férias, Portugal não veio aqui para assistir uma cerimônia de casamento. Portugal veio aqui para ganhar dinheiro, usar esse território, essa terra, esse território e ganhar dinheiro. Logo, se Portugal era metrópole, o que a gente chama hoje de Brasil era sua colônia. E como que essa relação de colonização a gente pode compreender dentro do contexto econômico da época, né? O sistema econômico chamava-se de mercantilismo. O que era esse mercantilismo? Ele era baseado no metalismo, que é o acúmulo de metais preciosos. Então, quanto mais ouro, mais prata e outros metais, mas principalmente ouro e prata você tiver, mais rico você é, né? Ao contrário de hoje, que hoje você é rico se você tiver capacidade de gerar riqueza. Naquela época não, no mercantilismo você era rico se você tinha muitos metais, não é? A Espanha achou ouro na primeira hora, ainda com Cristóvão Colombo, e foi muito bom para ela. Portugal, se a gente pega a carta de Pero Vaz de Caminha, o Caminha está dizendo o tempo todo, não, aqui é muito bom, olha esse clima, essa terra dá, se a gente plantar vai dar tudo, mas não tem ouro. Olha que legal, mas não tem ouro. Legal essa terra nova, não tem ouro. Tá o tempo todo dizendo que não tem ouro. Por quê? Porque ter ouro era substancialmente importante. E você ia acumular metais além de você descobrindo onde eles estavam, a partir de uma balança comercial favorável, que é exportar mais do que importar, é vender mais do que comprar, beleza? Gastar menos do que ganha. E através também de um monopólio. Você tem uma área, uma coisa que só você faz, se você estabelecer esse monopólio, você vai ganhar muito dinheiro, porque você vai poder cobrar o valor que você quer, não é? Então Portugal primeiro tentou o monopólio do comércio das Índias, né? E durante alguns anos teve sucesso. Só Portugal chegou às Índias e só Portugal estava ganhando dinheiro. Mas outros países que começaram a se formar, a se centralizar na Europa, também começaram a descobrir esse caminho até o Oriente e começaram a também fazer esse comércio. Logo, Portugal perdeu esse monopólio. Então ele vai atrás de um novo monopólio, que é justamente o monopólio da cana-de-açúcar aqui no território. E qual foi esse sistema adotado de colonização no Brasil? Foi o plantation, não é? Muita gente ainda fala, não, era uma colônia de exploração versus uma colônia de povoamento, né? E o plantation seria essa de exploração. Mas, gente, os portugueses que vieram para cá, eles também vieram povoar essa terra, né? Afinal de contas, se a gente pega igrejas repletas de ouro, como haviam em Goiás, Minas Gerais, Bahia, você acha que a pessoa que quer só explorar a terra e voltar para Portugal, ela vai fazer uma igreja toda de ouro? Não, ela está fazendo também uma igreja para ela viver a vida dela religiosa aqui nessa colônia. Ela veio também para morar, para criar raízes aqui. O plantation, gente, ele era baseado em algumas características. E é importante a gente ver que cada característica dessa, ela se encadeia com a outra. As características do plantation, elas não são isoladas. A primeira delas era a agroexportação. Portugal não está querendo ter um monopólio aqui?
Então, se Portugal está querendo ter um monopólio aqui, ele vai plantar a sua cana-de-açúcar aqui para vender o açúcar para a Europa. Então, é agroexportação, que é um produto agrícola que vai ser exportado, belezinha? Então, galera, essa é a primeira característica, agroexportação. Tranquilidade? Então, isso, se você for reparar, boa parte dessas 4 características do plantation, elas estão até hoje na raiz do nosso eixo social e econômico. Da agroexportação, a gente vai para a monocultura. A gente vai ter que exportar as coisas para Portugal conseguir o seu monopólio. Então, se Portugal está querendo um monopólio, a gente precisa plantar aquilo que Portugal está precisando vender na Europa. O primeiro produto escolhido é a cana-de-açúcar. E a cana-de-açúcar vai ser tão vital que quando você começar a criação de gado, né, ela começa com uma questão de subsistência para os colonos poderem se alimentar, mas depois ela vai ganhando corpo. Mas você vai ter uma lei que vai dizer que no solo do litoral, mais próximo do litoral, que é um solo de terra roxa, o solo de massapê, você não vai poder ter criação de gado. Por quê? Porque esse solo fértil, ele é exclusivamente para a cana-de-açúcar, que era o monopólio que Portugal estava alimentando na Europa. Então a criação de gado ela vai entrando, né, pelo território, né, através dos rios. Ela se interioriza através dos rios. O famoso Rio São Francisco, por exemplo, era chamado de Rio dos Currais, porque ele foi interiorizado, né, a partir dessa questão da criação de gado. Então, galera, vejam só, as 2 primeiras características estão intrinsecamente ligadas ao mercantilismo, que é a agroexportação e a monocultura, principalmente em relação àquela questão do monopólio. Agora, veja só, a metrópole tinha essa exclusividade comercial com o Brasil, né? Esse monopólio, ou seja, o Brasil só podia fazer comércio com Portugal. Então, pare e pense, eu estou plantando cana-de-açúcar aqui no Nordeste brasileiro. E aí, vou chutar um preço fictício aqui, vamos botar o preço de R$10, né? Então, eu quero vender a cana-de-açúcar aqui que eu produzi para Portugal, acho que um preço justo que eu vou ganhar é R$10. Então eu chego no comerciante português e falo, olha, minha cana-de-açúcar está 10. O português vai falar, não, eu vou comprar por 4 a sua cana-de-açúcar. Mas, meu amigo, se eu te vender por 4, o meu lucro vai ser mínimo. Aí ele falou, então vende para outra pessoa. Só que o colono não pode vender para outra pessoa, só pode vender para os comerciantes portugueses. Então ele vai ter que aceitar esse preço de 4, né? Digamos de R$4, né? Enquanto o preço ideal para ele ter sustentabilidade na sua produção seria 10. Pô, professor, mas aí o comerciante português vai vender baratinho no resto da Europa. Não, ele comprou por 4, ele vai vender por 12. Isso tudo, professor, isso tudo. É isso que se faz um monopólio. Nas escolas que tem cantina, por exemplo, geralmente só tem uma cantina, né? E esses preços costumam ser mais caros do que do lado de fora da escola. Por quê? Porque eles têm um monopólio da venda de alimentos ali naquela unidade educacional. Então, a mesma coisa acontecia com a cana-de-açúcar, né? Com açúcar, com melaço, que era produzido no Brasil a partir do cultivo da cana e era vendido na Europa. Então, pare e pense, se eu sou um colono no Brasil e eu vou vender a minha cana-de-açúcar ou o produto dessa cana-de-açúcar por um preço muito, muito baixo, eu vou precisar ter mais ou menos plantação. Eu vou precisar ter mais plantação. Se tiver mais plantação, eu vou conseguir
ter aumentada a minha quantidade de lucro, porque a cada metro quadrado o meu lucro é muito pequeno. Então, para eu ficar rico, eu vou ter que ter muitas terras. Então, a monocultura puxa aí uma terceira característica do plantation, que é justamente o latifúndio. Então, galera, o latifúndio é uma grande propriedade de terra, ao contrário do minifúndio, que é uma pequena propriedade de terra. Então vejam que a agroexportação, a monocultura e o latifúndio estão intrinsecamente ligados, não é? E por que a gente está apresentando a disciplina dessa forma, né? Esse conteúdo dessa forma? Porque se você decora, não, o mercantilismo tem essas características, não, o plantation tem essas características, é uma decorada, né? Isso pode ajudar, mas pode também te atrapalhar na hora de resolver uma prova. Um concurso como vestibular, como o Enem. Se você compreende que as características umas estão ligadas na outra, né, do plantation, e o plantation está ligado ao mercantilismo, se você compreende a ligação entre elas, você consegue fazer uma prova muito interessante, mesmo não sabendo todas de cor. Então, o sistema econômico, o mercantilismo, ele é o pai do plantation. E o plantation precisava do quê? Da agroexportação, que por sua vez precisava da monocultura, que por sua vez precisava do latifúndio. E agora a gente vai para a última grande característica do plantation, mas também uma das mais tristes e mais preocupantes. E a gente consegue pensar o seguinte: gente, se eu tenho uma grande propriedade de terra, eu vou precisar de mais trabalhadores ou de menos trabalhadores? É óbvio que eu vou precisar de mais trabalhadores. Mas se eu já te falei que o meu lucro por metro quadrado é pequeno, qual que é o melhor jeito de eu economizar com esses trabalhadores? Justamente eu não pagar esses trabalhadores. Então, o plantation ele termina como base, não é, como uma questão importantíssima, a existência da escravidão. Então, se não houvesse escravidão, não haveria o plantation, uma característica que é ligada a todas as outras, porque senão os colonos não teriam lucro. Ah, professor, então os colonos são bonzinhos, eles foram obrigados a ter escravos, é isso? Não, gente, não disse isso, né? O que eu quis dizer é que a escravidão ela é uma característica que ela não pode ser vista de maneira separada do modo de produção colonial, do modo de produção mercantilista. É isso que eu quis dizer. Não é? E para justificar a escravidão, que primeiro no nosso território será a escravidão indígena, mas depois também será a escravidão e principalmente será a escravidão africana, de origem africana, você vai pegar alguns traços e a igreja vai ser muito importante para isso. Primeiro, né? A escravidão indígena, vão se criar uma lenda que o índio era preguiçoso. E não era preguiçoso, não é mesmo, gente? Mas o índio não tinha sentido para ele que não trabalhava plantando para vender, você ter grandes colheitas, não é? Você até produzia mais, algumas tribos e algumas aldeias, não é? Algumas civilizações realmente trocavam o excedente, algumas que já estavam na borda da civilização em que inclusive pagavam esse excedente como tributo para os incas, mas eles não tinham, na razão de existir da sua economia, a venda desses produtos, né? Como existia em Portugal. Então, para o índio, não é que o índio não queria trabalhar, mas é que o índio não via muito sentido nessa questão. Aproveitando-se de toda essa situação, né, que vai pintar um índio injustamente como preguiçoso, e hoje, se você for no comércio, muita gente ainda vai ter essa visão preconceituosa e errada sobre os povos indígenas, você vai ter também a Igreja Católica. Lá na Europa está acontecendo nesse momento inicial da colonização americana um processo chamado Reforma Protestante, onde a Igreja Católica está perdendo fiéis, sobretudo em países que vão se formar ainda como Alemanha, Inglaterra e Suíça, né? A Alemanha ainda não existia, né? Então a gente sempre fala na atual Alemanha.
o que acontece? Ela vai ver nos indígenas a possibilidade de aumentar o seu número de fiéis aqui. Então a colonização americana, gente, inicialmente ela é sobretudo uma colonização católica, ou seja, o catolicismo também está intrinsecamente envolvido com a escravidão. Prestem atenção, para amenizar a questão da escravização dos povos africanos, vão-se dizer que os africanos não tinham a alma. Se eles não têm alma, eles não são gente. Se eles não são gente, a gente pode fazer o que a gente quiser com eles, né? Então, coisificaram esses povos que foram escravizados. E aí, isso é a mãe de todos os preconceitos que ainda hoje persistem na sociedade brasileira. Prestem atenção, gente. Mas a escravidão acontecia na África. Gente, esses argumentos a gente tem que extinguir. Por quê? Porque não houve em nenhum outro momento da história do mundo uma escravidão comercial, mercantilista nesse ponto. Não houve. A gente não pode dizer, meu Deus, né? Existe escravidão. Meu Deus, as pessoas gostam de escravidão. A escravidão, desde a antiguidade, ela estava relacionada à guerra. Então, se você perdesse uma guerra, você seria escravizado pelo povo que dominou. Mas você não tinha ali guerras constantes para você conseguir a escravidão. Tanto é que quando Roma para de guerrear, para de se expandir, Roma começa uma crise, porque ela para de conseguir escravos, que era a base de sua economia. Então, ela não vai criar momentos para conseguir escravos artificialmente, como isso acontece na escravidão mercantilista, não é? Você está o tempo todo buscando novas pessoas, novas tribos, novas regiões, novos lugares onde você possa escravizar aquele povo, né? Onde você consiga escravizar aquele povo. Então, é uma condição única na nossa história. Então, ela é incomparável. A gente não pode nem passar pano, nem querer comparar para diminuir o papel dessa escravidão. Tudo bem? Gente, não é? Você tinha um sistema comercial todo preparado para isso, né? E ele dava muito lucro. Por isso, inclusive, que a escravidão indígena também foi substituída pela escravidão de povos africanos, porque você tinha as pessoas que contratavam quem ia capturar os povos no interior. Você tinha os comerciantes da costa africana, porque Portugal não coloniza a África nesse momento, só estabelece feitorias na costa. Então essa gente vai comprar os capturados e vendê-los na condição de escravizado para a América, né? Quando digo para a América, não apenas para o Brasil, mas principalmente para o Brasil, para o Caribe e para o sul do que hoje a gente chama de Estados Unidos. Então, gente, é uma coisa única, era quase um modelo industrial, né, de comercialização de pessoas escravizadas. E aí a gente vai chegar nas nossas próprias revoltas coloniais. Todas as revoltas, revoluções e guerras coloniais, porque muitas dali são guerras, são chamadas de guerras, a gente vai considerar em dois tipos, as nativistas e as emancipacionistas. As nativistas queriam resolver problemas locais, ou elas surgem de necessidades locais, pontuais, enquanto as emancipacionistas são colonos que querem sim se separar do monopólio metropolitano, querem se separar da metrópole. A nativistas a gente ainda tem várias, por exemplo, a dos mascates, né? Os comerciantes de Pernambuco, que não eram considerados homens bons, né? Homens bons eram homens brancos, de origem nobre portuguesa e proprietários de terra. Eram essas pessoas que governavam as cidades coloniais por meio de uma coisa que chamava Câmara Municipal. Então você vai ter um atrito entre os comerciantes e os fazendeiros de Pernambuco, que não querem permitir que os comerciantes se tornem homens bons.
tem a guerra aí dos mascates, que eram como eram chamados esses comerciantes. Isso vai gerar a separação de Olinda, que era a capital, e Recife, que passa a ser a nova capital pernambucana. Você vai ter a revolta de Beckman, que era quando as companhias das Índias que atuavam, por exemplo, no que hoje a gente chama de Maranhão, mas também no Grão-Pará, eles queriam que fosse permitida a escravidão indígena ali, porque era um comércio pouco lucrativo, as drogas do sertão, os produtos de origem amazônica, e eles queriam que houvesse a escravidão africana para que pudesse ser compensada essa situação. Você tem a Guerra dos Emboabas, que é para ver quem vai dominar, para quem vai monopolizar a exploração de ouro em Minas Gerais, e a de Vila Rica ou Felipe Santos, que também já são esses bololô que começa tudo em Minas Gerais, né? Contra os impostos, contra a dominação metropolitana e por aí vai. A gente vai ter várias revoltas emancipacionistas que queriam se separar da metrópole. A gente pode pegar Palmares, na região hoje de Alagoas, né? O maior de todos os quilombos, mas existem vários outros quilombos, do Mato Grosso a Paraíba, que a gente pode também citar, que são sim emancipacionistas. Por quê? Porque Palmares, durante um século, foi um povo completamente independente das relações de Estado portuguesa, né? Você vai ter a Conjuração ou Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana ou Guerra dos Alfaiates e a Revolução Pernambucana de 1817, né? Veja aí que no quadro a gente colocou 3 pontinhos em cada uma delas. Por quê? Porque existem várias outras, né? Essas são as principais que a gente costuma ver cair nas provas, né? Então, teve 2, gente, de inspiração iluminista muito fortes no nosso imaginário popular. A primeira delas é a Conjuração Mineira, que iria acontecer em 1779. Veja bem, iria acontecer porque não aconteceu. Os conjurados mineiros, eles também são chamados de inconfidentes, mas é um termo que a gente não usa mais ou tende a não usar mais. Por quê? Porque inconfidência é traição, é um auto de traição, né? Uma investigação sobre traição. E nós brasileiros não podemos dizer que pessoas, né, deste território sejam traidoras porque queriam se separar de Portugal, né? Traidores seriam eles, né? Os portugueses. Ela é uma revolta, gente, ou uma tentativa de revolta organizada pela elite. Eles queriam a emancipação de Minas Gerais e proclamar uma república escravista. Sim, escravista, não é? Então não era assim tão aliada e tão parceira da liberdade, né? Mesmo tendo inspiração iluminista. Mas, gente, por quê? Porque você pega o contexto da Conjuração Mineira, eles eram proprietários de terra, donos de mineração, né? Uma elite, uma classe média urbana que quase todos tinham mão de obra escrava se servindo, ou na fazenda, ou na mina, ou na sua própria casa. Então, quando eles ali, no contexto da loja maçônica, onde eles combinavam tudo, estavam discutindo, falaram, não, a gente vai deixar a querida escravidão, que era querida para eles, né? Não para mim, não para vocês, evidentemente, mas para aquelas pessoas que eram escravocratas, ela era necessária. Então a gente deixa a escravidão, foram o que eles disseram. Por que ela vai acontecer? Porque eles não aguentavam mais pagar tanto imposto. Existia um imposto chamado quinto, não é? O quinto era o quê? 20% da exploração do ouro, ele era dedicado a ir para Portugal, né, em forma de imposto, né, 20% também em forma de fração é um quinto, não é isso? Quem é bom de matemática aí, eu sou de humanas, me socorra. E aí, galera, o que acontece? Você tinha no contexto de Portugal que não estava conseguindo arrecadar o que esperava arrecadar
com toda essa situação. Então Portugal vai fazer um novo imposto, a derrama. A derrama, eu sempre brinco que era como que, não, os soldados deixavam a carroça na porta de casa, né? Lembrando que carroça era um meio de transporte de luxo na época, ou pelo menos o convencional, na porta da casa da pessoa, e entrava na casa da pessoa vasculhando ouro, né? Tudo que ela achava de ouro, ela colocava ali, castiçal, brinco, colar, anel, dente, né? Ela ia colocando ali. Isso se parece com a independência dos Estados Unidos. Ela também, a independência dos Estados Unidos, uma revolta iluminista, uma revolução burguesa, ela tinha o caráter de acontecer por causa dos altos impostos da coroa britânica sobre o território das 13 colônias. Ela também manteve a escravidão, porque era importante para os grandes proprietários de terra do sul dessas colônias, não é? Então, ela se parece muito, né? Mas ao contrário, evidentemente, da Conjuração Mineira, a independência dos Estados Unidos realmente aconteceu, né? E ela aconteceu de forma global, né? As 13 colônias lutaram juntos pelas independências. O Brasil, a gente gosta de falar Brasil, mas cada capitania funcionava de maneira independente e reportava diretamente ao rei. E isso fez com que os mineiros eles não quisessem a independência do Brasil, mas a independência das Minas Gerais. Se outras capitanias quisessem aderir ao movimento, elas seriam bem-vindas, mas Minas Gerais seria, evidentemente, a principal. Galera, presta atenção. Não é, professor? Então significa que se eles não querem a independência do Brasil, a gente vai ter que acabar com o feriado? Não. De feriado não se discute, se cumpre. Vamos começar por aí, beleza? Não vamos acabar com o feriado, mas é importante a gente ver que isso não aconteceu. Quando a gente for ver a proclamação da República, né, para essa aula não ficar muito extensa, quando a gente estudar a proclamação da República, a gente vai entender muito a criação do mito de Tiradentes, que não era nem um dos principais líderes, mas era uma pessoa importante, porque como ele era do exército, alferes, como se fosse tenente, mas ele também tinha esse ofício secundário de tirar dentes das pessoas, que era uma coisa muito difícil na época, né? Não se tinha dentista. Então isso permitia que ele, ao contrário dos outros membros da elite, pudesse entrar na casa das pessoas mais pobres, mais simples, sem levantar suspeitas. Então isso fazia com que ele pudesse estar ali. E foi isso que aconteceu, né? A revolta foi traída, foi dedurada antes de acontecer, porque ela aconteceria no dia da derrama. Os impostos foram perdoados, a derrama não ia acontecer. Alguns mais radicais, que eram mais radicais em todo o contexto, como os poetas do arcadismo, foram degredados, presos, né? Um deles foi inclusive suicidado na cadeia, ou mortos, como é o caso de Tiradentes, para se dar o exemplo, né? Lembrando, gente, que não existe imagem conhecida de Tiradentes. Essa imagem que a gente tem de Tiradentes, que se parece com Jesus Cristo, foi atribuída pelos republicanos um século depois, para tentarem com ela fazer as pessoas gostarem mais do republicanismo, porque afinal de contas Tiradentes era militar, como boa parte dos republicanos, né? Aqueles que vão proclamar a república, inclusive. Tiradentes, não é? Ele foi condenado à morte pela rainha, né? Maria I de Portugal, Maria I que vem a ser mãe de Dom João, que vem a ser mãe de Dom Pedro I, que vem a ser pai de Dom Pedro I, que é pai de Dom Pedro II, ou seja, era bisavó do rei do Brasil, ou seja, lutava contra essa família que os republicanos também queriam derrubar. Bom, gente, a gente chega então à Conjuração Baiana, que é a nossa última etapa dessas revoltas de inspiração iluministas, né? Ela aconteceu em 1798 e, como vocês podem ver aí,
ela foi organizada por classes médias urbanas e camadas populares. Queriam liberdade comercial, ou seja, queriam o fim daquele monopólio da metrópole e queriam a abolição da escravidão, formando uma república livre e mais justa do que aquela condição onde eles se encontravam. É bom a gente ver, gente, que toda vez que a revolta é popular, ela é muito mais preocupada com as questões sociais. Enquanto quando a revolta ela é de origem das elites, ela tem a ordem econômica como a sua principal queixa. E a gente vê que, embora a gente, em muitos casos, né, a pessoa que é oprimida socialmente, ela também é oprimida economicamente, ela tem mais a visão do social do que a visão econômica. Enquanto as elites separam o social do econômico justamente para elas manobrarem naquilo que lhes é importante, né? Essa revolta, gente, ela se parece com a segunda fase da Revolução Francesa. É bom a gente saber isso porque o Paes gosta muito de fazer analogias, né? De botar um item sobre uma coisa e outra e por aí vai, né? O motivo é a situação miserável da capitania, injustiças sociais que se agravaram depois que a capital colonial, que era Salvador, se transferiu para a cidade do Rio de Janeiro, né? A cidade do Rio de Janeiro então recebeu toda aquela massa de funcionários públicos, principalmente em relação à proteção colonial, que estava instalada em Salvador. Essa circulação de dinheiro deixou de circular na Bahia e aí causou uma crise econômica. E como é também de se esperar, toda vez que são os pobres se revoltando, os governos, a repressão policial, ela é muito maior, como a gente pode ver aí nessa comparação entre conjuração mineira e conjuração baiana, que também é chamada de Guerra dos Alfaiates, né? Porque essa categoria de trabalhadores foi muito importante para a revolta, né? Afinal de contas, a alfaiate está intrinsecamente ligado ali às classes médias urbanas, né? Forte repressão, condenação à morte dos envolvidos, lembrando que é uma tradição portuguesa degolar as pessoas, né? E principalmente nesses autos de traição para os portugueses, né? Eles gostavam de exibir a cabeça dos traidores na porta das suas casas. Então imagine o horror que era perder esse contexto, mas era algo muito importante, né? Foi algo muito importante, foi a nossa grande revolta emancipacionista popular urbana, não é? Porque se a gente pegar as revoltas, né, dos quilombos, elas não tinham esse contexto urbano, né? Enquanto essa daí vai ter esse contexto urbano, assim como essa Inconfidência Mineira, a Conjuração Mineira também. A Revolução de 1817 em Pernambuco, ela também é ligada à urbanidade, à urbanização, à cidade, mas ela é também provocada pela situação de Dom João VI, rei de Portugal, estar no Rio de Janeiro naquele período. E aí a gente vai ver ela dentro do contexto da presença de Dom João. Então é isso a recapitulação que a gente precisava fazer para